Quantas vezes eu cheguei aqui na bancada, eu era o terceiro aqui no programa da manhã, logo quando eu comecei, né? E eu tentava passar pano. Quantas vezes? Eu vi aqui a Vanessa falando, Timóteo falando, e eu, poxa, velho, será que é isso mesmo? Mesmo assim eu não queria acreditar e ficava passando pano. Não, não é bem assim e tal. Chegou uma hora que eu falei, realmente, o idiota aqui sou eu. Bolsonaro é plano A e plano B para presidente em 2026, diz o senador Flávio Bolsonaro, né, o filho 01 do Bolsonaro. O ex-presidente, né, está inelegível, né, e segundo o seu filho mais velho, o Flávio, o grupo político ligado à família está mobilizado na tentativa de trazê-lo de volta ao páreo. Olha só, se Bolsonaro é o plano A e o plano B, eu vou de plano C, viu, meu filho? Porque esse plano A e esse plano B aí já foi, não vai para lugar nenhum, tá inelegível. Ponto. Sim, por motivo injusto, sim, por perseguição, mas está inelegível. Essa atitude aí de que só pode ele, só o Bolsonaro pode, ninguém mais pode ser o candidato, só o Bolsonaro. Isso aí acaba com a direita. Isso aí inviabiliza a direita, prejudica a direita. Então, se eles estão falando que só o Bolsonaro vai ser candidato, se não for o Bolsonaro não vai ser mais ninguém, eu não vou nesse plano A nem nesse plano B. Eu vou de plano C. Ou melhor, Lohan. Não estou falando pela Brava, estou falando com eu, né? Como Lohan Santos Lima, estou falando aqui. Eu, então, vou de plano M. Eu vou de plano M. Viu? Rapaz. É brincadeira, rapaz. Olha só. O senador Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que o plano da direita é lançar seu pai candidato em 26. Pelo amor de Deus, velho. Olha, me deixe, viu? Podendo ou não ser eleito, né? Porque hoje ele está inelegível. Olha só, abre aspas, disse aí o Flávio, viu? Abre aspas. Nosso plano A é Jair Bolsonaro e o nosso plano B é seguir o plano A, ou seja, Jair Bolsonaro. Espero sinceramente que em algum momento o STF volte a cumprir a Constituição, fecha aspas, disse o Flávio Bolsonaro, o senador, em entrevista ao portal Poder 360. Rapaz, pelo amor de Deus, quer dizer então que vai pedir, pelo amor de Deus, vai se ajoelhar ao STF, pro STF, autorizar o Bolsonaro a ser candidato. O mesmo STF que não permitiu que o Bolsonaro viajasse, que fosse ali, rapaz. Ali nos Estados Unidos, um bate e volta, não permitiu que ele fizesse um bate e volta nos Estados Unidos. Vai deixar ele ser candidato aqui, velho. Será que esse pessoal não percebe que isso só prejudica a direita? Você, meu querido ouvinte, você que ainda está acreditando cegamente no Bolsonaro, o problema não é esse, tá? Você pode, você quer idolatrar o Bolsonaro, ainda vá lá, seja feliz como você bem entende, mas assim, entenda uma coisa, isso só prejudica a direita, velho. Só prejudica. Porque vai ficar batendo nessa tecla, Bolsonaro. Vai chegar a 26, Bolsonaro não vai ser candidato, porque ele sabe que não vai ser. Aí a gente vai olhar para um lado, a gente vai olhar para o outro lado. Cadê o candidato? Não tem. Não tem porque eu vou bater na tecla do Bolsonaro. Aí vai ter que votar em quem? No tal do menos pior. Aí vai ser um esquerdista lá. Vai ser igual o pessoal de São Paulo. Teve que votar no esquerdista menos pior. Entende? Você entende como isso é prejudicial? Essa atitude egocêntrica, egoísta da família Bolsonaro, de querer se manter no poder a todo custo, e nessa tal liderança da direita, que não é mais liderança coisa nenhuma. Não é. É liderança de um grupo aí, de um grupo que é idólatra. Só as pessoas que ainda não acordaram que continuam idolatrando. Né? E eu nem vou falar os gados mais radicais, os gados mais idólatras, porque eu já fui, né, o mais idólatra possível do Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, eu não tenho vergonha de dizer. Não tenho vergonha, já fui extremamente idólatra. Gado a um nível assim absurdo. Né? 10/10, eu era gado 100%. Eu era idólatra 100%. Mas eu acordei, então se um gado, um idólatra como eu acordei, outros também acordaram, os mais moderados acordaram. Né? Então hoje só quem realmente é cego, só quem realmente não quer enxergar, que fica batendo nessa tecla Bolsonaro. Volto a repetir aqui, velho. Sim, Lohan, mas a gestão Bolsonaro foi boa. Sim, a gestão Bolsonaro foi excelente. Pode trazer para mim, produção. A gestão Bolsonaro foi excelente, sim. Administrativamente foi excelente. O cara conseguiu fazer o correio da lucro. Ok, mas eu falo com relação, né, à política ideológica, velho. Né? Não é política por política, velho. A gente quer a volta do conservadorismo. A gente quer a volta da direita de fato. Não é política por política, pô. Se não for assim, todo mundo vota no Centrão, acabou. Pronto. Se for política por política. Porque o Centrão também sabe administrar bem. Vide. Quem foi o melhor presidente? Foi o Michel Temer. Nesses últimos anos, o Michel Temer conseguiu, rapaz, em 2 anos, né? E ele é um cara do Centrão, fazer também uma reforma absurda no Brasil. O cara pegou o Brasil quebrado em 2 anos, entregou o Brasil ao Bolsonaro. Excelente. Pra você ter ideia, né? O Temer,
Ele pegou o Brasil, em 2016, com a inflação em mais de 15%. Ele entregou o Brasil na mão de Bolsonaro com a inflação a menos de 3%. Entende? Então, questão de administração, o centro sabe fazer, pô. A gente voltou lá no Bolsonaro, a gente confiou no Bolsonaro, não foi pela administração excelente. Não foi para ele combater a esquerda que está enraizado, o comunismo, o avanço do comunismo. Para ele lutar pelas nossas pautas, pelas nossas bandeiras conservadoras. Para ele lutar para que haja uma proteção às famílias, ao cristianismo aqui no Brasil. Não foi para fazer só uma bela administração. Isso o Temer fez também. Isso qualquer um do centro faz também. Entende, cara? Hoje ele destrói a direita, velho. O Bolsonaro, quando eu falo que minha crítica não é com relação à administração dele, foi excelente. Tá? É com relação ao que ele fez com a direita, pô. Velho, se você ainda não consegue entender, eu peço que você pare um pouquinho o que você estiver fazendo. Vamos lá. Hoje a gente vive numa ditadura do judiciário, que todo o povo é perseguido, inclusive o próprio Jair Bolsonaro é perseguido, é vítima, ficou inelegível por conta dessa perseguição que ele sofre, o próprio Jair Bolsonaro. Mas essa ditadura do judiciário só ocorreu por causa do Bolsonaro. Ele permitiu, ele deu força para que o judiciário continuasse com o autoritarismo. Ele deu força. Velho, foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado o fim das decisões monocráticas. Lohan, que zorra é decisões monocráticas? São essas decisões que cada ministro toma sozinho, toma por si só. Quem faz muito isso é o Alexandre de Moraes. Ele decide, hoje eu vou prender fulano, hoje eu vou mandar a Polícia Federal bater na porta de fulano. Ele sozinho faz o que ele bem entender. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado o fim dessa patifaria. Se o ministro quisesse fazer alguma coisa, teria que passar pelo colegiado. Todos os ministros teriam que votar. Não, pode fazer isso. Todos os ministros teriam que votar. Aí a maioria ia vencer, obviamente. A maioria venceria. E não o ministro sozinho fazer o que bem entender. Isso seria, meu irmão, isso ia combater muito. Isso ia reduzir o autoritarismo em muito. Chegou lá no Bolsonaro para ele sancionar, o que ele fez? Ele vetou, cara. Ele vetou. Lohan, por que ele vetou? Porque o filhinho dele, o Flávio, tinha rabo preso com o STF, velho. Pelo amor de Deus, cara. Aí tivemos outra oportunidade também, que foi a CPI da Lava Toga. Lohan, o que é a CPI da Lava Toga? Era uma CPI no Senado, só quem pode investigar o Supremo, só quem pode pedir impeachment de ministro Supremo é o Senado. E estava sendo estavam colhendo assinaturas no Senado Federal para haver essa CPI que investigaria o STF. Tanto que foi apelidada de CPI da Lava Toga, em referência à Operação Lava Jato. Né? E iria investigar os ministros, iria investigar os abusos, e isso resultaria, inclusive, no possível pedido de impeachment de algum ministro, entende? Meu amigo, faltou uma assinatura. Não faltou 10 não, pô. Não faltaram 5 assinaturas não, não faltaram 3, não faltaram 2 não. Faltou uma. Sabe de quem foi essa assinatura que faltou? Foi a do Flávio Bolsonaro. Ele não assinou. Se não houve uma CPI para investigar o Supremo, foi culpa do Flávio Bolsonaro, e ele falou à época: a quem interessa uma briga entre o legislativo e o judiciário, a quem interessa? Interessava ao povo, Flávio. Não era interessante para você que tinha rabo preso, mas para o povo era interessante, para a direita era interessante. Ou seja, meu querido, né, a minha crítica com relação ao Bolsonaro é por tudo isso que ele fez contra a direita, velho, e a favor da esquerda. Aí a gente vai falar aqui sobre o Lula. Hoje o Lula é presidente graças ao Bolsonaro, velho. Foi o Bolsonaro que indicou o Cássio Nunes, que deu o voto de Minerva para o Lula ser solto e poder ficar elegível e disputar a eleição. Estavam empatados lá os ministros para tornar o Lula elegível, estavam empatados. Um ministro, não me recordo, como era o nome do ministro que deu lugar ao Cássio Nunes? Produção, me recorde aí, por favor, pesquise aí, me recorde. O ministro se aposentou, Bolsonaro tinha esse voto. Olha, eu vou indicar um ministro, preciso indicar um ministro para compor essa vaga desse outro ministro que se aposentou. Que qualquer pessoa que não queria que o Lula voltasse faria? Olha, eu vou indicar um ministro que vai votar contra, que aí vai desempatar e o Lula continua inelegível. O que ele fez? Ele indicou o ministro que deu o voto para o Lula, que deu o voto de Minerva, e desempatou para o lado do Lula, entende? E tornou o Lula elegível novamente. Então, se hoje o Lula é presidente da República, isso é culpa de Jair Bolsonaro. Então, ele fez de tudo para ajudar a esquerda, velho, tudo. Volto a repetir, a administração foi excelente, mas a administração qualquer um do Centrão faz, pô. Qualquer um. Pronto. Celso de Mello. Isso. Estava empatado, o Celso de Mello ia votar. Chegou aos 75 anos, é a aposentadoria compulsória do ministro do STF, 75 anos, tem que se aposentar. Então ele teve que se aposentar, ficou empatado. Bolsonaro, após a aposentadoria do Celso de Mello, tinha que indicar um.
Que seria o voto que ia ou para um lado ou para o outro. Ou continuar o Lula elegível, ou inelegível, ou elegível. O que é que o cara fez? O que é que o indicado do Bolsonaro, o Cássio Nunes, fez? Deu voto para favorecer o Lula e tornou o Lula elegível novamente. Entende, velho? Então, pelo amor de Deus. Aí o cara, além de destruir a direita, além do cara facilitar a volta do PT, como ele mesmo disse, se eu errar, o PT volta. O Bolsonaro falou isso, velho. Ele falou isso. Se eu errar, o PT volta. O PT voltou, então significa o quê? Que ele acertou? Não, que ele errou, meu irmão. Eu sei que é difícil admitir isso. Eu sei que dói, velho. Eu sei que dói, pô. Pelo amor de Deus, um cara desse é da direita, um cara desse tá preocupado com a direita ou tá preocupado apenas com ele próprio? Apenas com ele próprio. Pelo amor de Deus, velho. Você que tá dormindo, acorde, acorde. Você pode continuar admirando o cara, admira, mas pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Esse Bolsonaro de hoje não é o Bolsonaro de 18, velho. Não é aquele Bolsonaro mais, velho. Não é. Entenda isso mesmo, acorde, velho. Eu sei que é difícil admitir. Em mim, eu já estava enxergando, mas eu não queria admitir. Quantas vezes eu cheguei aqui na bancada, eu era o terceiro aqui no programa da manhã, logo quando eu comecei, né? E eu tentava passar pano. Quantas vezes? Eu vi aqui a Vanessa falando, Timóteo falando, e eu, poxa, velho, será que é isso mesmo? Mesmo assim eu não queria acreditar e ficava passando pano. Não, não é bem assim e tal. Chegou uma hora que eu falei, realmente, o idiota aqui sou eu. O idiota aqui sou eu de continuar defendendo isso. Que eu tô vendo que é uma mentira. Então, meu irmão, acorde, eu sei que dói, mas acorde, viu, velhinho? É isso aí, viu? 9 horas e 7 minutos, 9 e 7. É, rapaz, e agora a gente vai ter que ir para outro plano, velho. Se o plano A e o plano B é ele, vamos pro plano C. Vamos pro plano M. E eu, por enquanto, tô no plano M. Pode ser o C também de Caiado, não pode? Pode ser o plano C de Caiado. Pode ser o plano M de Massal. Pode ser o plano G de Gustavo. Não sei, não sei. Mas nesse plano A e nesse plano B eu tô fora. Tô fora. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande pra todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.